Quarta-feira, 28 de junho, continua a haver a tal reunião, creio que esta hora já acabou, dos governadores dos bancos centrais, pelo menos a Lagarde falou, o Powell também falou, disseram algumas coisas que são interessantes, mas no fundo continuam a bater na mesma tecla que é o aumento de juros não é para ficar por aqui, mediante os dados que têm sido apresentados. Porque é que eu não consigo fazer zoom? Ora, aí está. Fazer só aqui refresh para garantir que isto está tudo ok. E então, hoje o dia foi de certa forma positivo. O PSI, eu pelo menos vi de manhã, estava com atraso face às restantes praças europeias, acabou a recuperar qualquer coisinha e as restantes praças a perder um pouco de fogo. Mas 0,36 de subida no dia de hoje, o DAX 0,75, CAC quase 1%, e o mesmo aconteceu com o IBEX. O IBEX é aquele que está com mais força. O Standard Poor's 500 ontem terminou com forte subida, hoje está a fazer aquilo que se chama a Bull Flag. A Bull Flag, não se esqueçam, é basicamente isto, e depois fica-se à espera que faça este canal descendente para romper e voltar a fazer outra perna. Isto é extremamente bullish, no entanto, volto-vos a dizer, os setups são aquilo que são, principalmente as figuras geométricas, não é? Mas no dia, o que é que subiu? BCP 1,45, EDP Renováveis 1%, ou seja, hoje as da energia limpa tiveram um comportamento diferente entre elas, ou seja, a EDP Renováveis ontem caiu, ficou mais feia, hoje recuperou qualquer coisa, a EDP ficou quieta e a Greenvolt caiu quase 1%. Depois temos a Galp a subir 0,62, eu vi que o petróleo subiu, não sei se foi alguma coisa que eles disseram. Motingil, creio que foi o Helder partilhou a notícia, não sei se foi de manhã, quando é que foi, mas parece que saiu uma notícia em que eles vão fazer então uma empresa, não, uma joint venture, ou o que é, criar um grupo em África, em Angola. A grande questão é, estes 4% é uma réplica daquilo que tem acontecido nos últimos 2 dias. Depois temos a Nós, continua fraca, a RAN a fazer aquilo que ela faz melhor, que é ir aos 2,52, 2,50, e depois temos a Sonai a subir ligeiramente, enquanto a Jerónimo Martins caiu. A pergunta que se devem colocar é esta: será que a Jerónimo Martins atinge o topo? Vamos ver. A grande questão das saídas, e eu vou dar um exemplo de uma saída que eu fiz, e a grande questão é mesmo esta: nós nunca iremos sair no topo, nunca. É muito difícil, mas para já está a dar sinais contraditórios face àquilo que a Sonai fez. Navigator e Altri praticamente inalteradas. Quanto aos Estados Unidos, como vocês veem, depois de ontem ter ficado tudo muito verdinho, hoje basicamente estamos a ter uma estabilização. Tesla está a subir bastante. Eu creio que em parte é pela quantidade de shorts que têm andado a rondá-la. É a única coisa que me vem à ideia. Hoje é um dia bastante calmo, a realidade é essa. Já agora a performance da semana está a ser a Tesla para já, comparando, eu não sei se isto é desde o início da semana ou se é basicamente, ou seja, segunda, terça e quarta, né? Ou se é basicamente uma semana corrida, ou seja, 5 dias de trading corridos, mas acredito que seja desde segunda-feira, ela praticamente não está a mexer. Olhando para o calendário, então hoje o que é que tivemos de dados relevantes? Nada especial, não é? Tivemos a balança comercial, que não interessa, inventários de retalho, para já nada de especial, e o petróleo, provavelmente foi isto que o fez subir, eu nem sei se neste momento subiu 2%, mas Lagarde deve estar a terminar de falar e depois vamos ter o leilão. Amanhã vamos ter aqui diz que as declarações do Paulo são às 7h30, eu não sei se eles vão abrir não é? A cimeira, porque aqui diz que a cimeira aqui é só de líderes da União Europeia, enfim, não sei. A questão é, amanhã o Powell fala, não se esqueçam, depois vamos ter dados do PIB e do subsídio de desemprego, assim como as vendas pendentes de casas nos Estados Unidos. E o Bostich fala perto do fecho. Em termos de options, eu estava a ver aqui à Firm, porque quem segue o canal sabe que eu fiz uma posição. A posição neste momento está
ela por ela, está a break-even, como diz o outro, mas ela não tem estado a ter um comportamento interessante. Eu só estou a mantê-la por isto. É um facto para esta sexta-feira, não se esqueça, isto é para esta sexta-feira, ela continua a ter mais puts do que calls, ou seja, existe uma força para trazê-la em direção aos 15. E vocês veem aqui pelo volume que está a entrar, estão a entrar estranhamente, estão a entrar muitas calls nos 15 e muitas puts nos 15,5. Não se esqueçam, puts acima do preço de mercado, por um lado significa que as podem ter entrado nos 15,5, porque ela foi aos 15,5, podem ter carregado aí, e isso justifica de certa forma porque aquela caiu tanto quando chegou lá, mas também pode ser, quer dizer, algo que poderá fazê-la subir acima. Mas a parte mais importante para mim é esta. Próxima semana temos calls nos 16,5, puts nos 14. Semana seguinte temos 22 mil. Eu não sei se isto vai ser. Não faz sentido. É a última sexta ou a penúltima sexta do mês, mas enfim, 14 de julho temos 18, 21, uma boa quantidade também, temos 20 e temos outra vez os 15 e outra vez os 17 e depois no final do mês os 16. Ou seja, no longo prazo, pelas options, aquilo que vemos é que, quer dizer, entrar nos 15 não tem assim nada tão problemático. Não se esqueçam, isto não significa que ela não vai ficar negativa, mas olhando para o SPY, né? SPY, que é aquilo que nós seguimos. Não se esqueçam, SPY tem options diárias. Hoje temos muitas puts nos 4.330 e muitas calls nos 4.370. É mais ou menos onde é que nós estamos mais ou menos aqui, por isso nada de anormal ou alarmante. A parte mais importante vai ser sexta-feira e para já o cenário é este, 4.600 ou os 4.300. É praticamente onde nós estamos, portanto para já as coisas estão a seguir o seu trajeto. Não se esqueçam, eu tenho partilhado as contagens que têm sido feitas por pessoas que usam Elliott Waves e o sentimento continua a ser o mesmo. Isto agora é para subir, não quer dizer que todas subam, ok? Mas isto para já é para subir, é esse o sentimento. Até haver algo em contrário, o sentimento é continuar a subir. A precificação de os bancos centrais estarem a dizer que vão aumentar as taxas de juros mais vezes e que vão manter durante mais tempo, de certa forma está feita e não está, né? O mercado vai mudando consoante as coisas vão acontecendo. Mas a parte que eu acho que é relevante é esta. Quer as taxas de juros subam ou não, temos que comparar com o ano passado. O ano passado as taxas de juros andavam a subir nos Estados Unidos, né? Começou com os 25, depois passou rapidamente para os 50 e depois saltou para os 75. Estar a subir agora 25 pontos tem nada de errado. Uma das coisas que o Banco Central, isto só demonstra a incompetência que existe. Eu costumo dizer, quanto mais velho se é, mais difícil fica adaptar aos novos tempos, não é? Mas aquilo que eu acho que é ridículo é continuar a dizer que os salários estão a aumentar muito e isso vai colocar pressão na inflação. Ora, os salários não estavam a aumentar e a inflação continua a subir. A inflação tem tanto a ver com o poder de compra, ou seja, os aumentos de salários, como com a disponibilidade de produtos, ou seja, com a produtividade. Quanto mais se produzir, quanto mais quantidade eu tiver disponível para entregar, mais baixos ficam os preços. E como é óbvio, a pergunta que vocês devem colocar é esta: porque é que não se aumenta a produção? Na Europa, eu creio que falei isto assim na diagonal no outro dia, mas na Europa as horas trabalhadas, é uma coisa engraçada, eu partilhei isso no Discord há uns tempos, mas foi um tema da imprensa que andou a falar, não sei porquê, honestamente eu não sei porque é que eles tocaram nisso, mas na Europa e na maior parte dos países o número de horas trabalhadas ao longo do tempo tem sido isto aqui assim. Basicamente isto, ou seja, a média de horas trabalhadas na Europa estão bem abaixo das 8 horas, em Portugal a média acho que está nos 6,5, não se esqueçam, a média conta
toda a gente, ou seja, há pessoas que trabalham 12 horas por dia, há outros que trabalham 4 mais 12 dá 16 e dividir por 2 dá 8, ok? Mas a parte importante é esta, as horas têm estado a diminuir e o tempo de trabalho das pessoas tem sido substituído pelos equipamentos, pelas máquinas, pela automatização. A grande questão neste momento, e isto é algo que afeta Portugal, quando se fala de produtividade, fala-se de euros. Produtividade mede-se em euros. E algo que se devia de medir e que não se mede é o tipo de trabalho que nós temos. Ou seja, não é justo eu estar a comparar uma empresa que faz parafusos, apesar que, por exemplo, sei lá, tem a Pecol, eles fazem parafusos também, faz parafusos, com uma que usa estes parafusos para montar um carro, não é? Montar carro. Qual é que tem maior produtividade? Esta é a pergunta que vocês devem colocar. Se olharmos para euros, é do carro. Porquê? Porque está muito mais automatizada e basicamente o produto que sai tem uma margem superior. Apesar que o setor automóvel, não se esqueçam, tem assim margens extravagantes. As margens basicamente andam à volta dos 12%, salvo erro. Nos EVs, a maior parte delas estão negativas. Mas se vocês olharem para aquele que faz os parafusos, a margem ainda é menor e também é automatizado, não se esqueçam, mas o produto em si é que não tem valor acrescentado. E é disto que nós temos que andar a fugir. É daquilo que não traz valor acrescentado. Acho justo quando comparam a pessoa que faz a limpeza, vamos supor, aquela que varre os escritórios, se compararem, por exemplo, uma pequena empresa com uma grande empresa, mesmo em Portugal, a grande empresa tem uma propensão para investir ou subcontratar uma empresa que tem máquinas, enquanto que a pequena empresa não vai subcontratar, contrata uma empregada e põe a varrer o chão. E por aí o tempo trabalhado, como é óbvio, rende muito menos, ok? Mas isto para vos dizer o quê? Para dizer que eu acho que é ridículo, aquilo que os bancos centrais deviam de estar concentrados era o que é que temos que fazer para aumentar a produtividade e começar a chamar a atenção aos governos. Porquê? Porque imprimiu-se muito dinheiro, mas muito dinheiro. Vocês não têm noção. Se vocês pesquisarem online quanto é que se criou de moeda, tanto em euros como em dólares, desde 2020 que se duplicou aquilo que se tinha de divisa, ou seja, duplicou-se o valor em euros, creio que é esse o valor. Eu sei que em 2021 metade do dinheiro que andava em circulação tinha sido criado pelos bancos centrais no pós-Covid. Mas esse dinheiro foi usado para quê? E essa é que é a velha questão, não é? Quando nós olhamos para o nosso Portugal pequenino, esse dinheiro foi usado, e eu não sei se foi cativado ou não, mas vocês lembram-se aquela dos cruzeiros, a Douro Azul e afins, e eu não tenho nada contra as empresas, eu acho que se elas têm dificuldades, elas precisam de liquidez, criar linhas de crédito para esse efeito, tem nada de errado. Agora, usar planos de incentivo, de transformação de empresas, de negócios, e apostar numa que basicamente aquilo que eles queriam era liquidez para ter garantias de que iam sobreviver. E eu volto a dizer, não tem nada de errado, só que acho que era uma coisa à parte. E basicamente uma das coisas que depois nós temos visto também nas notícias é né, por cônjuges que uns são políticos e recebem incentivos de startups que recebem €500.000 e depois abrem falência. E é aí que nós estamos a falhar, literalmente. E é isso que devia-se abordar. Os bancos centrais deviam começar a tomar uma posição mais ativa na política, na gestão política, mais ativa no sentido de dizer, eu estou-te a dar o dinheiro, mas não estás a usá-lo como deve ser, eu estou a aumentar as taxas de juros para te penalizar e tu seres mais eficiente.
Agora, culpar as pessoas pelos aumentos de salário que estão a ter, eles vivem num mundo à parte, eles recebem o seu salário é garantido, né? E o caviar, aquilo que eles comem, por acaso seria uma coisa interessante, analisarem aquilo que eles comeram hoje, à hora do almoço, e comparar com aquilo que a média, o cotidiano do dia a dia, uma pessoa come. Em todo caso, temos andado, eu estava a divagar, olhando para as cotadas, o que é que nós temos aqui que chama a atenção? Porque aqui está tão claro. Ok, eu quero assim. Olhando para o nosso gráfico, o que é que ele nos diz? Voltámos a fazer um martelo, não passamos o máximo anterior, continuamos abaixo da Moving Average a 13 e continuamos nesta zona que tem a Moving Average a 200 e que está a servir de forte resistência. Para já, a sequência continua a ser positiva para os bulls, porque os mínimos são mais elevados, mas estamos a fazer aqui aquele triângulo, não é? Em que estamos a parar nesta base. Bulls só quando rompermos esta zona. O IBEX já rompeu faz tempo. O CAC já rompeu. O DAX já rompeu. O PSI foi o único que não rompeu. Portanto, à partida iremos romper. Se tentar mimetizar e acompanhar aquilo que as praças europeias estão a fazer, este acompanha. No entanto, não se esqueçam, isto também pode acontecer do IBEX subir aqui amanhã e o PSI ficar aqui preso novamente. Tenham isso em conta. Para já a sequência é bullish. Olhando para o Standard & Poor's depois de uma forte subida, hoje devemos ficar por aqui, é aquilo que eu acredito. Hoje devemos ficar por aqui para fazer tipo uma inside bar, né? Uma coisa que é mais neutra e deixarem aberto amanhã cair ou subir, mas para já as coisas estão bullish, sem dúvida. Se nós olharmos aqui a uma hora, vocês veem que basicamente abrimos sobre as moving averages e fizemos um bullish hammer e arrancamos. Claro, vamos até à Bollinger Band, fazemos um martelo invertido, fica sempre em cima da mesa, voltar cá abaixo. Mas o voltar cá abaixo é só esticar isto e veem que seria voltar aqui aos 4.370. As coisas estão bullish, como é óbvio, nem todas as cotadas o estão, e isso reflete-se até nos índices. As QQQs também bullish, o mesmo acontece aqui com o Russell, já o Dow Jones é aquele que está com mais atraso. Dow Jones são as 30 empresas mais industriais. Eu não sei porque é que eles dizem mais industriais, porque a realidade é que este ETF tem a Microsoft e a Apple, creio. Mas enfim, para já parece o PSI, né? Tudo o resto a arrancar, menos este. Olhando para a VIX não, continua a não nos dizer nada, dólar está em subida, basicamente é natural haver esta subida porque aquilo que se fala é aumentar a taxa de juros, ou seja, encarecer o dinheiro. Se este vai ser um movimento real ou não, eu não sei. Eu sei é que eu tenho andado a transferir o meu dinheiro do Ativo Banco para a de giro e tenho andado a comprar o dólar num ponto em que, vejam, a ideia é mesmo esta, ou vem aqui para cima, 1,5%, ou vem aqui para baixo, 1,9%, ou seja, se vier aqui para baixo desvaloriza e eu basicamente perdi 1,82 na operação que fiz. Com certeza, aquilo que nós devemos olhar é isto, é que no final do ano pode vir para aqui. É tão simples quanto isso. Como pode vir cá para baixo, não é o que está em causa, eu vou manter a conta em dólares, é essa a minha lógica. Olhando para o petróleo, está a ter uma boa reação, mas para já abaixo da moving average, fez um novo mínimo, é bullish fazer este engolfing depois de ter feito um novo mínimo, sem dúvida, mas continuamos abaixo do RSI a 50, ou seja, estamos a criar aqui esta resistência. Isto significa o quê? Significa que o dólar vai dar, o petróleo vai dar um salto quando começar a romper aqui assim esta zona. Para quem quiser entender o RSI, eu aconselho, entrem no Discord, eu fiz uma imagem agora há uns dias atrás, foi seguramente esta semana, não sei se foi ontem, e tem lá a explicar que por norma quando as coisas ficam bullish, vocês podem olhar por aqui, vamos usar aqui, o PSI vai dar o mesmo, as coisas quando estão bullish normalmente nunca furam aos 40. Normalmente, quando as coisas estão bullish, mesmo que haja quedas, normalmente nunca perde os 40. Por norma é isto que acontece, ou seja, fica a navegar aqui em cima. Quando as coisas começam a ficar bearish, nós voltamos cá para baixo e nunca passa aos 60, que para já passou aqui por um pouquinho,
mais ou menos, né? Por isso as coisas não estão assim tão bullish quanto isso. O setup, para mim, eu acho que é interessante se começar a romper. De resto, olhando Bitcoin, está simplesmente a lateralizar, ainda estamos aqui presos. Este foi um dos motivos pelos quais eu saí da minha posição que eu tinha na coin. Eu confesso, ela mexe, eu já vos expliquei que as voláteis mexem muito. E ela mexe de forma brutal, e eu tinha que ir jantar e olhei e disse assim, ela está tão esticada, eu estou a ganhar 23%, olha lá o que é, o melhor é eu sair. E eu saí nos 69. A questão é, Bitcoin fez um movimento que eu estava à espera e a coin não. A coin foi até aos 73, olha lá o que é. O mais certo é fechar a gap. O Nunes partilhou a sua visão nos setups no Discord, aconselho a verem. Mas de resto, para já, estamos a lateralizar, estamos a ganhar aquilo que se chama a tal efeito mola, a compressão para fazer um movimento. Esse movimento pode ser bearish, vir cá para baixo, potencialmente em direção aos 27, 28, ou ser bullish e simplesmente romper esta zona toda. O setor das tecnológicas para já nada a apontar, o mesmo acontece com o consumer discretionary. Não se esqueçam, você tem que ver ao final do dia, porque para já está tudo a fazer martelos invertidos. Depois temos a energia, essa sim, positiva e com força, e as solares já estiveram com mais força. Para já as coisas não estão muito feias, mas a realidade é, eu hoje fiz uma posição na Plug Power e há dias assim, né? Ela foi aos 9,50, eu agora quando me sentei aqui, começo aqui assim a olhar, já está nos 9,27, eu entrei nos 9,23, portanto, enfim, para já o setup mantém-se positivo, mas a realidade é, estava à espera de um melhor movimento. E as financeiras, para já estão a recuperar, ou seja, durante o Powell, aquilo que ele estava a falar, os céus só caíam. Agora, Powell calou-se e as coisas estão a recuperar, a vir para a zona de basicamente esta zona de resistência, não é? E vamos ver como é que ela vai reagir amanhã. Para já, mantemos que estamos neste canal ascendente e que estamos a fazer uma bear flag, apesar que ela está a ficar muito estendida, pelo que eu olhava mais para o facto de estarmos num canal ascendente. Green Volt é mais um martelo, ou seja, ontem acabou por ficar ligeiramente positiva, hoje basicamente voltou cá abaixo, fez um novo mínimo. A realidade é esta, estamos com 3 martelos, eu acredito que as coisas são para subir, mas temos que esperar, e temos que esperar que arranque, né? Temos que olhar para esta zona aqui e dizer assim, temos que esperar, e esperar que a zona arranque a romper os máximos. Ontem fez uma sacanagem neste martelo, hoje não fez essa sacanagem porque abriu abaixo, nunca rompeu o máximo do dia anterior, portanto, olhem para este setup, se começar a romper os 6,30, coincidirá com romper a moving average, ou começar a tocar na moving average a 13, o potencial, se conseguir romper, é vir para os 6,79, isto no curto prazo. De resto, perdendo esta zona, o expectável é vir aqui até aos 5,94, perdendo, tem que se olhar muito cá para baixo. EDP renováveis, acaba por ser quase uma inside bar, apesar de se ter feito um novo mínimo e um máximo mais baixo. Ela continua bearish, eu não sei como é que a Solaria se mexeu hoje. Fez inside bar também, e já agora para vocês verem a Plug e a Enphase, a Plug veio até aqui, rejeitou a moving average, eu estava à espera que ela rejeitasse a moving average, não estava à espera que ela viesse tudo até cá abaixo, mas para já está a fazer aquele movimento que agora está neutro, né? Uma coisa é arrancar daqui e vir cá para cima, e a outra coisa é totalmente diferente, é voltar cá para baixo. Por isso, ou ela recupera isto, ou as coisas começam a ficar feias para o meu lado, que fiz uma entrada nos 9,23. Mas EDP, outro martelo, tal qual como a Green Volt, estejam atentos à EDP, acima dos 4,53, depois olham para a Moving Average, rompendo a Moving Average, ela vem aqui aos 4,67. De resto, se ela cair, ela vem aqui para esta zona. Portanto, as 3 estão interessantes por terem 3 martelos, tirando aqui a EDP Renováveis. A EDP Renováveis é a única que não tem uma pausa, portanto eu olharia para as outras, como é óbvio. A EDP Renováveis também é daquelas que mais mexe, né? E é a maior empresa, creio, ela vale 18 bilhões, a EDP vale também 18. Portanto, talvez por isso o nosso índice não tenha acompanhado. Sinceramente não sei, mas para já
as outras duas estão mais interessantes. BCP está a ir, não foi com muita força, a realidade é essa, mas para já está a ir. Vamos ver como é que ela reage aqui a este máximo dos 21,75. Está na zona de resistências, não é? Rompendo, olhamos cá para cima, quer dizer, ela começando a romper esta zona, e a realidade é esta, vocês veem aí por aqui, não é? Pelo Fibonacci, mas arrancando esta zona, ela começa a ficar bullish sem dúvida. A salvaguarda, eu continuo a dizer, a salvaguarda é que ela pode vir aqui fazer um double top e depois voltar tudo para baixo. Portanto, para já, aparenta ser este o trajeto que quer fazer. Olhando para a Galp, está a lateralizar, não está a mudar nada, apesar de tudo, o petróleo subiu, ela acompanhou a subida, recuperou qualquer coisinha, mas estamos abaixo da Moving Average, continuamos abaixo aqui dos 10,75, e vocês já sabem que esta zona é complexa. O dia que ela ficar acima da Moving Average a 200, acho que será algo interessante de acompanhar no dia a seguir. A nós, continua a cair, hoje já teve um aumento de volume? Já. Esse aumento de volume poderá ser interessante, porque normalmente associa-se aumentos de volume a esgotar a pressão de venda, mas a última vez que nós tivemos foi neste martelo e ela nunca esgotou a pressão de venda. Continua extremamente bearish, para já fiquem fora da nós. CTTs, fez um gap up e pelo menos não perdeu, reagiu à Moving Average, reagiu. Agora estamos aqui prensados, não é? Ela tem espaço para ir até aos 3,49, ela tem espaço para continuar a subir, tem que ficar com a consciência de que pode acontecer, não é garantido que ela faça isto e depois volte para cima. Este movimento coincidiria com voltar à Moving Average, mas para já ela está bullish e mais parece que quer fazer isto, né? De resto, para já está numa zona de resistência. Jerónimo Martins fez gap up e vendeu, veio para baixo, pode estar a dar aquela indicação que eu estava a falar inicialmente, né, de estar a esgotar o gás. Ela está numa zona de suporte, vocês veem, já estamos a ser prensados na Moving Average. Ela normalmente reagia sempre nestas zonas, né, próximo da Moving Average a 13, a última vez veio reagir à Moving Average a 100, portanto, olhem para aqui, caso ela caia e vejam a reação que possa ter. O único alerta que eu dou é este. Esta zona toda que está aqui, vocês veem, se eu passar aqui assim um retângulo, vocês veem a quantidade de contactos que nós temos. Esta zona é uma zona de defesa, por isso é natural que ela faça bounce na Moving Average a 100, mas já começa-se a picar muita ervilha. Aos poucos vamos fazendo um topo. A realidade também é, para quem é mais bullish, que esse é o cenário bear, não é? O cenário bull é, estamos a fazer, muito mal desenhado, mas estamos a fazer aqui um head and shoulders, né? E esse head and shoulders pode fazer isto. Eu não digo que não. Aquilo que eu vos digo é, olhem para a ação de preço, que é mais importante. Perdendo este pivô, viramos para aqui. Perdendo esta zona, as coisas ficam complexas, porque vamos perder depois também a Moving Average a 100, mas de resto para já ela continua a subir. Olhando para a concorrente, digamos assim, que é a Sonai, ela voltou a fazer um martelo, é um facto, voltou a fazer uma inside bar, continuamos aqui presos, portanto fiquem atentos, acho que vai ser daquelas que tem espaço para subir, tem espaço para romper, não quer dizer que o vá fazer. A realidade é essa. Eu mostrei-vos agora há pouco, né, a plug, e vocês olham e dizem assim, raspar-te às moscas, a plug também tinha aqui esta zona para romper, foi lá acima e depois voltou cá abaixo. Estamos na visão diária. Mesmo hoje, se vocês colocarem a 1 hora, aquilo que veem é, tínhamos uma zona para romper, ela abriu cá em baixo, foi cheia de força, por isso é que eu entrei. Eu foi sorte, porque eu olhei meti a ordem de compra nos 9,26 e ela deve ter caído nesse período, porque eu comprei mais barato. Mas a realidade foi até a Moving Average a 50, vou tocar para baixo.
E para já a reação não está a ser bonita. E isto é aquilo que nós vamos ficar agora a olhar para a Sonai. Porquê? Porque temos aqui a tal zona de compressão. Portanto, perdendo esta zona, olhar para aqui, potencialmente para aqui, rompendo este espaço, ela vem aqui para esta zona, onde temos então esta zona dos 0,92, que é uma zona que tem aqui liquidez e vai servir de resistência. Depois temos aqui a Altria Navigator, que hoje basicamente não fizeram nada. Estirar isto. Ou aumentar, acho que é o melhor. Estamos mais ou menos no retracement. Estaria feito, não é? Para já. Temos uma zona clara que não queremos perder. Viemos cá, fizemos o martelo. Para já é bullish, apesar de termos máximos mais baixos. E hoje temos feito um mínimo mais baixo que o dia anterior. Mas não perdemos esta zona. De resto, a Altri, para já, eu só olharia para ela aqui em cima para fazer posicionamento. E a Navigator praticamente hoje fez uma doji, ou seja, rompeu o martelo, mas não fechou lá acima, voltou cá abaixo. Para já é uma inside bar sobre a zona de suporte, né? Para já é isso, como é óbvio, ela de repente pode ficar bearish, eu não ponho isso em causa. No entanto, se vocês colocarem, vamos tirar isto aqui, se vocês colocarem aqui a linha, né? Mais ou menos. Vocês veem que acabámos por a perder. Então avisamos aqui, portanto vamos ver se ela recupera para cima. Se ela recuperar para cima, ela oficialmente fica a fazer um canal, não é? E aquilo que ficarão à espera, com certeza, mais ou menos assim, é que ela faça isto. E para já ela está a fazê-lo. A única parte chata é este topo que estamos a desenvolver aqui, mas de resto eu não vejo isto como um setup mau. Honestamente não vejo, isto não precisa aparecer aqui. Acho que deu para vocês entenderem que pelo menos na visão horária estamos a fazer um canal ascendente. Como é óbvio, não se esqueçam, bullish flags são feitas assim, não é? São os tais canais ascendentes. Por isso, para já isto pode estar a desenvolver, no entanto, rompendo esta zona, apanhamos a moving average e depois logo vemos. A reação neste momento não é assim tão bearish. E a Motengil, quer dizer, ela começou a ter notícias aqui, ontem também teve uma notícia, hoje aqui foi há 2 dias atrás, mas eu tenho ideia que a União Europeia basicamente deu autorização para se juntar a uma outra empresa e criar uma nova entidade lá que é em África, em Angola. Acabou por romper esta zona com volume, ela continua fantástica, a deixá-la ir. Para já, a lógica é esta, vocês têm que olhar para ela e dizer, deixem-na ir. Ela fez aqui um retracement forte, muito forte, aliás, fez, é um facto, mas a forma como ela tem, voltou cá acima, veio aqui, aguentou esta zona, fez esta compressão, rompeu, foi até a resistência e fez o tal copo, né, o cup and handle, e para já está a romper. Portanto, eu olharia mais para esta zona aqui em cima, de resto, para já ela está bullish. Como é óbvio, este tipo de movimentos assusta qualquer pessoa e não tem nada de errado fazer lucros. Eu não aponto o dedo a ninguém que diga assim, olha, eu estou a ganhar, vamos supor que vocês entraram aqui assim, eu estou a ganhar 8% e prefiro fechar, não parcialmente, mas fechar tudo. E eu digo, ok, eu faço o mesmo. Quando nós estamos a ganhar muito e estamos com receio que isto faça um retracement, apesar de não ter dado nunca sinal de venda, não tem nada de errado. Acho que quantas são aquelas, né, que nós aproveitamos um breakout e depois acabamos por ficar negativos. Aproveitamos um breakout e depois acabamos por ficar negativos. E é isto que eu chamo a atenção sempre. De resto, para já, ela está bullish. E depois temos a REN, que voltou para a zona de liquidez e agora vamos ver como é que reage e se volta aqui para os 2,55. Estados Unidos, nós tínhamos muitos setups, vamos começar pela AMD, pela Nvidia, elas começaram com um gap down louco, 2 ou 3%, esta chegou a estar positiva, agora já voltou a ficar negativa. Mas, basicamente, creio que foi o Wall Street Journal que disse que o governo dos Estados Unidos que vai intensificar as regras para não exportar chips de inteligência artificial para a China. A Nvidia estava a criar um chip que basicamente
acaba a corresponder com aquilo que os Estados Unidos querem, e agora parece que isso vai para o charco. E por isso começámos com gap downs, as coisas foram compradas sem dúvida, mas para já elas estão extremamente voláteis, vamos ver, estamos a fazer aquela lateralização, não é? Vamos ver o que é que vai sair daqui. Existe, mais uma vez, várias leituras, uma delas é vir já cá para cima em direção aos 150, o Trigger Trades tem essa visão e um outro tem esta visão, mas depois tem os 150, portanto isto pode acontecer, como pode acontecer simplesmente ir lá para cima. Para já está bastante neutra, a Nvidia está a fazer exatamente o mesmo e a Micron praticamente o mesmo, que é aquela que tem um foco maior porque a China basicamente baniu certos chips da Micron de alguma infraestrutura que eles têm lá. De resto, a Sophie, ela rompeu a zona, não é? Ela rompeu a zona, já ontem tinha rompido uma aqui, hoje rompeu esta zona. Para já, bullish. Upstart, e aspas, e eu meti as minhas fichas neste cavalo. É por se ter azar, não é? Há dias assim. Para já eu vou mantê-la, confesso. Eu não perdi o setup em si, pelo menos para já estamos a fazer mínimos mais elevados. A grande questão é, há dias que as coisas correm mal. O facto que estas estiveram a subir, só para vocês terem noção, faça a abertura, né? Faça a abertura não, faça ao fecho. Dia anterior ela estiver a subir 5,33, neste momento está nos 2. E a Upstart também. A Upstart também subiu muito. O problema é que a Farm, ela teve a subir meia dúzia de tostões, basicamente foi isso, porque ela faz a abertura do dia anterior, abriu com gap down e teve a subir 2% para depois rejeitar tudo e voltar outra vez cá para baixo. Ela vai ter movimento em breve, para já foi uma aposta falhada neste momento porque ela não tem subido. Mas de resto o setup está a ficar interessante. A QuantumScape está a fazer um movimento, todas as outras estão a fazer, né? Rompeu aqui esta zona, agora vamos ver se aguenta ficar lá em cima. A Tesla está com... O Nunes partilhou um setup, eu tenho ideia que a setup é vir agora aqui aos 220, salvo erro, esta zona basicamente, e depois voltar para cima. Eu aconselho sempre a ver, está no canal dos setups. E também tem outras partilhas. Aquilo que todos têm em comum, por incrível que pareça, vamos ter mais pressão vendedora. A grande questão é mesmo esta: rompemos a moving average, recuperamos aquilo que perdemos no dia em que teve downgrades. Tesla é conhecida como a short killer, né? Basicamente limpou imenso dinheiro a quem entra short. Por norma ela faz isso. Não ponha em causa que existe sempre a possibilidade de virmos aqui. Eu não ponho isso em causa. Pode estar a acontecer o mesmo que aconteceu aqui, né? Que ela fez uma boa subida e depois fez aqui esta curvatura e depois vem para baixo. Ela pode vir até aqui e depois voltar para baixo. Tenham isso em mente, mas de resto para já ela está bullish, está a lateralizar, fez um mínimo que é mais baixo que o anterior, por isso não podemos dizer que no curto prazo ela está bullish. Aquilo que podemos dizer é, para já estamos a tentar virar, a tentar voltar. Ainda não rompemos nenhum máximo relevante a não ser o de segunda-feira, né? Esse já está rompido. A Xpeng ela continua a ir, está a chegar à zona de resistência. A NIO, há muitos setups que e talvez justifique porque é que ela não esteja a subir. Muitos setups dizem que ela vai fazer isto aqui assim, mais ou menos, e depois volta para cima. Vamos ver. Para já, a parte importante é máximo mais baixo, máximo mais baixo, e quer dizer, vocês só precisam olhar, a Liauto não está a subir muito, está numa zona de resistência, mas respeitou a moving average afora, não está a subir muito, mas nem sei se rompeu este máximo, já agora 14,61, double top, ou seja, poderá ter aqui algum sinal de fraqueza mediante o fecho. Vamos ver o que acontece. As EVs, elas estão a ter vida própria e cada uma está a fazer o seu movimento. Vocês olham para a Rivian, que foi, pasmem-se, eu estava a olhar para a Plug e para a Rivian. Eram as minhas duas opções. A Rivian tinha um setup mais vincado em termos de arranque. A Plug, nem por isso, né? Porque nós não vemos aqui aquela zona, aquele topo na visão diária, mas apostei numa e aquela que subiu foi esta.
paciência. A Lucy tem estado a subir depois de fortes quedas e muitos gap-ups que eram sempre vendidos, vai chegar aqui novamente à zona de resistência. A Enphase está a tentar, mas quer dizer, ela conseguiu, foi a primeira a arrancar, a romper esta zona, mas não está a ter uma grande performance. A Charge Point, essa sim, está a ter uma performance melhorzinha, já rompeu aqui a parte de baixo e está a tentar ir lá de cima. A Pinterest, eu creio que ela voltou a ter um upgrade. Creio que foi esta, a Pinterest, que teve mais um upgrade. Ela tem tido alguns. A realidade é esta. E por isso é que eu digo, será que é importante nós andarmos a apostar em cotadas que são extremamente voláteis e que, não é? Que a realidade é esta. Eu entrei na CoinPay no dia 14, né? Foi na altura da FOMC, e ela em menos de 2 semanas rendeu-me isto. Essa é a realidade. Ok? Mas ela não para de subir. Vocês olham para a Snap fez praticamente o mesmo, mesma zona. Isto estava tudo definido nesta altura. Nós metemos aqui as zonas e dissemos, é entrar quando começar a romper, principalmente este máximo, quem não acredita neste, mas é entrar. E a realidade é esta, quem entrou aqui, parabéns, porque já vai com 30%. Mas esta tem furada moving average, enquanto a Pinterest nem por isso. É um setup interessante. Vejam, a Amazon, toda a gente está com a enfadonha, ela continua a ir. A Shopify é muito mais volátil depois de ter subido. Isto tudo está a engonhar mais, mas também se está a tornar aqui um ponto interessante para acompanharmos de futuro. Mesmo a Block, onde é que ela está? A Square está aqui, também está a fazer uma tentativa de voltar cá para cima, e ela vindo aqui para cima, vejam o upside que nós temos. Nós não precisamos de entrar aqui em baixo, abaixo da confusão. Nós podemos entrar aqui em cima. Pode acontecer exatamente o mesmo que aconteceu na plug, não é? Eu entro quando ela está a subir, ela sobe e depois volta para baixo. Não é isso que está em causa. Mas nós só temos a certeza que as coisas estão invertidas e que ficam bullish quando ela vier cá acima. Para já, se formos antecipar movimentos, ela pode estar a fazer isto, não é? Que é o tal Head and Shoulders invertido. Ou seja, ela pode fazer isto. Já agora eu vou deixar só para ver se isto envelhece como deve ser. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Pode estar em cima da mesa. Vamos ver. De resto, vamos olhar para as da banca. Todas negativas, ligeiramente. Wells Fargo, quarta vela consecutiva aqui presa. Vamos ter movimento em breve. Acreditem naquilo que eu vos digo. Eu não sei se é para cair ou para subir. Aquilo que eu sei é que a banca está a comprimir, e a banca comprimindo, ela vai começar a fazer movimento, e quando ela começar a movimento, o mercado pode explodir, seja para baixo, seja para cima. Mas para já hoje não estão a fazer nada especial. Mesmo as petrolíferas, o petróleo subiu, voltou para a resistência, também está aqui um bom setup. A Exxon já rompeu, enfim, e depois temos a Petrobras, que tem vida própria, está numa base. Para finalizar, as chinesas, elas têm estado a cair, honestamente não sei porquê, porque se formos a ver, o Hang Seng acabou a subir ligeiramente, mas a parte importante é esta: 3 velas aqui, a outra está aqui em cima. JD com pressão, apesar de ter feito, a JD é que está com o setup pior, porque vocês olham para a baba e dizem, também está aqui com estas 3 velas e com o outlier ali em cima. Vamos ver o que é que isto quer fazer, porque para já as coisas não estão tão bearish quanto isso. Simplesmente elas hoje não estão a reagir bem. Eu não sei porque, eu não apanhei aqui nenhuma, vocês se olharem para as notícias que tem aqui, não tem aqui nada que nos diga porque é que elas estão a ter underperformance, né? De resto é isto. Tio Rei. Pelo menos está a começar a curvar, já é uma coisa boa. Esta poderá ser interessante agora em breve. Poderá ser interessante, não quer dizer que seja interessante. Eu creio que já falei que o setor da cannabis é o setor que está a ter underperformance a tudo, então, com a pior performance. Em breve elas serão uma boa opção. Em breve. Neste momento, não. Honestamente, não. O mercado tem estado a subir e ela ontem só subiu 27. Esta que é daquelas que vocês olham, quando ela sobe, ela quando sobe, né? Aqui subiu 6, aqui subiu
novamente os 6 mais os 5, depois caiu a 3,68, depois subiu no dia a seguir 7. Isto é o que ela faz. Ela está muito comedida. Vocês veem aqui mais 9%, basta olhar para aqui, 6. Portanto, vamos ver quando é que ela decide fazer aqui um movimento. E aqui fez 4. Ela está a comprimir. Acho que vai ficar interessante para acompanhar. De resto, eu não sei se há aqui em cima de alguma coisa. Temos a Apple continuar a fazer o máximo, está a fazer um martelo invertido. Ok, significa que ela vem para aqui, provavelmente para a Moving Average ou não, porque o dia ainda não terminou. Temos a Microsoft que também está a fazer resistência aqui e engraçado, eu pensava que a Autodesk estava positiva a subir, porque estas de packet software estão a ter uma performance interessante, creio. Pelo menos eu li alguns que estavam a ter uma performance interessante. A CCL apresentou resultados, caiu. Ela caiu bem mais do que 7,5%. Vejam onde é que a vela veio. Vejam o que é que ela fez ontem. 8,84 e hoje continua a ir. Também acho que teve um upgrade, olha lá o que é que é. As aéreas hoje não estão a acompanhar, mas ontem acompanharam. E o movimento é este. Basicamente, vocês, eu creio que foi o Celso que falou da UAE, a United Airlines, que ontem subiu 5%, mas a ideia é esta. Elas todas têm subido. Todas. Aliás, tirando uma ou outra cotada, quais é que não têm subido, né? 24% e a American Airlines. Tinha ideia que a American Airlines mexe muito mais, portanto vamos lá ver. Se usar esta aqui, é praticamente o mesmo. Se usar esta zona, como é óbvio, tinha aqui uma resistência. Mas enfim, para já, a Airbnb também está. Ela hoje rompeu. Esta vai ficar super interessante. O Head and Shoulders é bastante interessante, sem dúvida. Principalmente porque estamos a falar de um movimento que nos pode trazer 18%, mas não está a ser impulsivo neste momento, não está a ter grande volume. Nesse aspecto tem estado a decepcionar. A Uber tem estado muito melhor. Vamos ver o que acontece. Não se esqueçam, deixem o like, partilhem, comentem, deixem a vossa opinião e, se puderem, juntem-se a nós no Discord. Acho que é a melhor fonte para nós trocarmos ideias do que estar neste monólogo, né, que eu tenho estado. E a Palantir também está a fazer um movimento ótimo, que só deixa-me triste porque rejeitou aqui neste mínimo. 15,43. É a mesma situação que tinha falado da Tesla, né? Ela simplesmente pode continuar, como pode agora vir fazer mais uma perninha abaixo e fazer o tal ABC. Bons negócios e até amanhã.